Vamos lá. E a gente vai iniciar um novo assunto, que é Revolução Francesa. Esse assunto a gente vai dividir em 3 aulas. 2 aulas com conteúdo e a última com atividade. Ok? O que foi a Revolução Francesa? Iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria, na França, né? Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. E a gente vai ver como foi que isso ocorreu. Como é que vai chegar a essa revolução? Para iniciar, eu trago para vocês aqui essa imagem, é bem famosa, e o lema da revolução. Ao fundo a gente vai ter a bandeira, né, isso da França, azul, branca e vermelha, e o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Essa era o lema da revolução. Qual foi esse contexto histórico? No final do século XVIII, a França era um país agrário, então era uma população que vivia no campo. Com a produção estruturada no modelo feudal, então lembrado do período feudal que a gente já falou muito, né? Para a burguesia e parte da nobreza era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Poder absoluto era quando o rei era que tinha todo o poder perante a sociedade, não é isso? Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, sua rival, desenvolveu o processo de revolução industrial, que foi da nossa última aula. Foi bem legal. Fases da Revolução Francesa. Para fins de estudo, dividimos a Revolução Francesa em 3 fases. Monarquia Constitucional, que foi de 1789 a 1792. A Convenção Nacional, de 1792 a 1795. E o Diretório, que foi de 1795 a 1799. Pausa. Só que aqui, essas 3 fases, a gente só vai adentrar nelas, observar o que aconteceu em cada uma delas na próxima aula. Combinado? Vamos lá. Causas da Revolução Francesa. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, tinha como objetivo destruir as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Desta forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. Porque os franceses estão observando que a Europa, que a Inglaterra, sua rival, está aumentando a produção e está vendendo em larga escala. E a França ficando para trás. Então, isso, a classe burguesa, que era a classe dos comerciantes, eles queriam expandir essa economia do país. A burguesia exigia também a garantia dos seus direitos políticos, pois era ela quem sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Então os burgueses, que era a maioria comerciante, era quem pagava e sustentava esse Estado. E o clero e os nobres não pagavam imposto. Então quem sustentava essa pirâmide eram os burgueses. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, em sua maioria, sua posição jurídica era limitada em relação ao primeiro e ao segundo estado. Vamos ver mais à frente quem era esse primeiro e quem era esse segundo estado. Vamos lá? Só que as ideias da Revolução Francesa ela vai beber um pouco sobre o iluminismo. O iluminismo vocês estudaram o ano passado, no 7º ano. O iluminismo se propagou entre os burgueses e proporcionou o início da revolução. Então, o pensamento iluminista ele vai fomentar, ele vai dar ideia para essa Revolução Francesa. Esse movimento intelectual destinava duras críticas às práticas econômicas mercantilistas do absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Então, quer dizer, que os pensadores iluministas eles defendiam que as práticas mercantilistas tinham que ser mais abertas e que o rei não poderia controlar. E eles eram contra a questão, principalmente, do clero e da nobreza não pagar impostos para esse Estado. Seus atores mais conhecidos foram Voltaire e Adam Smith, entre outros. E qual foi essa crise econômica e política?
A crítica situada econômica, às vésperas da Revolução de 1789, exigia reformas e gerava uma grande crise política. Esta se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam contribuir no pagamento de impostos. Então o Estado ele começa a quebrar, ele começa a ter uma arrecadação menor de impostos e ele vai levar essa ideia que a nobreza e o clero aí a gente é a Igreja Católica, pagasse também impostos. Né? Pressionado pela situação, o rei Luís XVI convocava os Estados Nacionais, os Estados Gerais, perdão, uma assembleia formada pelos três estatamentos da sociedade francesa, que era primeiro Estado, que era composto por quem? Pelo clero, né? O segundo Estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro Estado, que era composto por todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro e nem ao segundo, do qual se destacava a burguesia, e que em sua maioria era o terceiro Estado, que sustentava o primeiro e o segundo. O terceiro Estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim o terceiro Estado poderia passar normas que as favorecessem. Por quê? Se o voto fosse por Estado, sempre ia ganhar os interesses do primeiro e do segundo Estado. Porque eles iam se aliar para sempre votar algo em seu favor, e o terceiro Estado, que era único, sempre ia perder. Então o voto ficaria sempre 2 contra 1. E se fosse pelo voto individual, como o terceiro Estado era a maioria na França, então era bem mais fácil o terceiro Estado ganhar essas ideias. No entanto, o primeiro e segundo Estado recusaram-se, lógico, né? Essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por Estado. Então, o terceiro Estado nunca ganhava. Né? Eu trago aí essa pirâmide que eu achei aí no site da Escola Brasil, que eu achei bem interessante, como era que se organizava a sociedade do antigo regime. A gente vai ter o clero aí lá naquela pirâmide lá em cima, né? O segundo aí, rei e nobreza, né? Então a classe privilegiada, e o terceiro Estado, que era o povo, não é isso? Então quem segurava todo o primeiro e o segundo aí, a parte superior da pirâmide, era o povo, né? Eram os burgueses. Então era o terceiro Estado. Essa imagem é bem interessante. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado e parte do primeiro Estado, que seria o baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional e Constituinte, e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta uma nova Constituição, que seria contra o rei.